As codornizes e o maná, capítulo 16. Toda a assembleia dos israelitas partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do segundo mês após sua saída do Egito. Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Araão no deserto. E disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne, tínhamos pão e abundância. Vós nos conduzistes a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu o porei deste modo à prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhem cada dia. Moisés e Araão disseram a todos os israelitas: Essa tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito, e amanhã pela manhã vereis sua glória, porque ele ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, quem somos para murmurar, para que murmureis contra nós? Moisés disse: Isso acontecerá quando o Senhor vos der esta tarde carne para comerdes e amanhã pela manhã pão em abundância. Porque ele ouviu as murmurações que proferistes contra ele. Nós, porém, quem somos? Não é contra nós que murmurastes, mas contra o Senhor. Moisés disse a Araão: Dize a toda a assembleia dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu vossas murmurações. Enquanto Araão falava a toda a assembleia dos israelitas, olhavam para o deserto, e eis que apareceu na nuvem a glória do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Essa tarde, antes que escureça, comereis carne, e amanhã de manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor vosso Deus. À tarde, com efeito, subiram codornizes do horizonte e cobriram o acampamento. E no dia seguinte, pela manhã, havia uma camada de orvalho em torno de todo o acampamento. E tendo evaporado este orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, granulosa, miúda como a geada sobre a terra. Vendo isso, disseram os filhos de Israel uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Eis que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer. Para aqueles que estão em sua tenda, um gomor por cabeça, segundo o número de pessoas. Assim fizeram os israelitas. Ajuntaram uns mais, outros menos, mas quando se media com o gomor, aconteceu que o que tinha juntado muito não tinha demais, e ao que tinha juntado pouco não lhe faltava. Cada um havia recolhido segundo a sua necessidade. Moisés disse-lhe: Ninguém reserve dele para o dia seguinte. Alguns não ouviram e guardaram dele até pela manhã. Mas
criou vermes e cheirou mal. Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a provisão, cada um segundo sua necessidade. E quando vinha o calor do sol, derretia-se. No sexto dia, recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores para cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moisés. Este lhes disse: é isso que o Senhor ordenou. Amanhã é um dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor. Por isso, o que tendes a cozer no forno, cozei-o, e o que tendes a cozer em água, cozei-o. E o que sobrar, ponde-o de lado até pela manhã. Guardaram-no até o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e não cheirou mal, nem se acharam vermes nele. Comei-o hoje, disse Moisés, porque é o dia do sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Durante 6 dias o ajuntareis, mas o sétimo é o sábado, nele não haverá. No sétimo dia, alguns saíram para fazer sua provisão, mas nada encontraram. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vos recusareis a observar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que, se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no sexto dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está, e ninguém saia de sua habitação no sétimo dia. Assim o povo repousou no sétimo dia. Os israelitas deram a este alimento o nome de maná. Assemelhava-se à semente de coentro. Era branco e tinha o sabor de uma torta de mel. Moisés disse: eis o que ordena o Senhor, que se encha dele um gomor para ser conservado para vossas gerações futuras, a fim de que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. E Moisés disse a Arão: toma uma vasilha e põe nela a quantia de 1 gomor de maná e deposita-o diante do Senhor, a fim de conservá-lo para vossos descendentes. Arão, segundo a ordem do Senhor a Moisés, depositou-o diante do testemunho para ser conservado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até sua chegada a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. Capítulo 17. O rochedo de Horebe. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu, por etapas do deserto de Sim. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então a discutir com Moisés. Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes: por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede murmurava contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciões de Israel. Toma na mão tua vara
com que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei ali diante de ti. Sob o rochedo do monte Horebe, ferirás o rochedo, e a água jorrará dele. Assim, o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciões de Israel. Chamaram esse lugar Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, porque tinham provocado o Senhor, dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós? Vitória sobre Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem com os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isso para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de Javé Nessi, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor. O Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Visita de Jetro a Moisés, capítulo 18. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. E soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e me fez escapar à espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado perto da montanha de Deus. E mandou-lhe dizer: teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por causa de Israel. Todas as tribulações que lhe tinham sobrevindo no caminho e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os das mãos dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou
quando seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciões de Israel vieram ter com o sogro Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: Que é isso que fazes com o povo? Por que tem sem, por que tem, por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti da manhã à tarde? É que respondeu Moisés: O povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me, para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: Não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderá levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levará as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrará o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás no meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porá à frente do povo como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo, levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão sua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho e de toda essa gente, e toda essa gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgaram o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmo as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para a sua terra. Oração da manhã. Confiança na adversidade. Salmo 3. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores. É uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor. Ele me responde de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante dessa multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem.
Quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre o vosso povo.